Bíblia Israelita completa, Bamidbar, Números, capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os Bnei Israel murmuraram contra Moshe e Aharon. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Mitzraim, ou tivéssemos morrido neste deserto. Porque Yahweh nos traz a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos filhos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Mitzraim? E diziam entre eles, constituamos um por chefe, ou voltemos para o Mitzraim. Então Moshe e Aharon caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos Bnei Israel. E Yehoshua, filho de Nun, e Kelev, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos Bnei Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se Yahweh se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra Yahweh e não temais o povo desta terra, uma vez que são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e Yahweh está convosco, não o temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a quevô de Yahweh apareceu na tenda da revelação a todos os Bnei Israel. Disse então Yahweh a Moshe, até quando me desprezará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com epidemia o ferirei, e o rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moshe a Yahweh, assim os egípcios o ouvirão, eles do meio dos quais, com a tua força, fizeste subir este povo. E o dirão aos moradores dessa terra, eles ouviram que tu, ó Yahweh, estás no meio deste povo. Tu, ó Yahweh, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles. E tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão, porquanto Yahweh não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera. Por isso, os matou no deserto. Agora, suplico-te que o poder do soberano absoluto se engrandeça segundo tens dito. E Yahweh é tardio em irar-se, e grande em inclemência, perdoa o delito e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita o delito dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Peço a você, perdoa o delito deste povo, segundo a tua grande clemência, como os tem perdoado desde o Mitzraim até aqui. Disse Yahweh, conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo e como a quevod de Yahweh encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha quevod e os sinais que fiz no Mitzraim e no deserto e contudo me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Kelev, porque nele houve outro rua, e porque preservou em seguir-me, ele eu trarei à terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois disse Yahweh a Moshe e a Aharon, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos Bnei Israel, que eles fazem contra mim. Dize-lhes, pela minha vida, diz Yahweh, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Nesse deserto cairão os seus corpos, nenhum de todos vocês que fostes contados segundo toda a sua conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes. Certamente nenhum de vocês entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Kelev, filho de Jefoné, e Yehoshua, filho de Nun.
Mas aos seus pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vocês rejeitastes. Quanto a vocês, porém, os seus corpos cairão neste deserto, e os seus filhos serão apacentadores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as suas infidelidades, até que os seus corpos se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vocês as suas transgressões por 40 anos, 1 ano por dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, Yahweh, tenho falado, certamente assim eu farei a toda esta má congregação, aos que se sublevaram contra mim neste deserto, se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moshe mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação com ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante Yahweh. Mas Yehoshua, filho de Num, e Queleve, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moshe falou estas palavras a todos os Binei Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte e disseram: Veja-nos aqui, subiremos ao lugar que Yahweh tem dito, uma vez que havemos errado. Respondeu Moshe: Neste momento, por que transgrides o mandado de Yahweh, visto que isso não prosperará? Não subais, Yahweh não está no meio de vocês, para que não sejais feridos diante dos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da sua face, e caireis à espada, uma vez que vos desviastes de soberano. Yahweh não está convosco. Contudo, temerariamente subiram eles ao cume do monte, mas Arão do pacto de Yahweh e Moshe não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma.